Hei de escrever um romance. 273 páginas e um ponto, bem no final. Afinal, é no romance que tudo se completa. Nele as astúcias, as ruínas, as proezas, as clemências, as tragédias, e as aspas, e os travessões, e as vírgulas, e os parênteses, e as reticências. Deverá conter capítulos com números romanos ou títulos singelos que apresentem a cronologia dos fatos, os equívocos gerados pelos rumores, as minúcias dos pratos servidos, o duelo entre as partes, os vícios dos desesperados. Sem esquecer as letras capitulares e contornos que completem o volume, contendo prefácio, índice, pós-fácio, sumário, glossário. No centro, o narrador e personagens. Ou narrador-personagem, ou personagens narradas. E narrador onisciente. Será onipotente, onipresente, observador, o que for preciso, se preciso for. O mais é poesia, prosa patética, perfumaria. Borges, no conto É o Imortal, admite sem admitir que o texto é apócrifo. E eu penso, sem pensar, em roubar toda a forma de escrita que me permita multiplicar as páginas e levá-las às 300 a que me proponho. Dizia-me tenaz, persistente, disciplinado, testudo, em uma infância que não tive à beira de uma lareira ardente por pinhas que alimentavam fogo. Não trouxe nada da infância, primeira demência, que se aproxime da tenacidade situada. E este romance seria, em poucas provas, a única réstia que me ataria a esta. Essa, que era esta no parágrafo acima, não foi brilhante. A cada peteca ganha, que bolas de gude eram, perdia 10. As 10 perdidas eram empenhadas na tentativa de aparar o peão na palma da mão. E logo, logo, dezenas devia. Espiribol. A cada volta que a bola dava, presa àquela corda, meu fracasso se anunciava. O encolhimento da corda acelerava o tempo. Esse jogo nefasto, esporte de anedota, exigia anos de rodas gigantes, carrosséis, portas giratórias e toda sorte de diversão que produzisse enjoo, para que a prática se tornasse habilidade. Quem tonto não ficasse, se prófugo, poderia considerar-se a salvo em qualquer embarcação que encarasse o alto mar. Alguém menos esportista ou pouco dado a especialidades atléticas não entenderia o que fazem 4 pessoas, uma em cada quadrante de uma circunferência, em torno de um mastro proeminente, sapecando bufetes numa bola ovalada presa à ponta de uma corda, presa ao topo do mastro. Daquela mesma essa que foi esta, a tal da infância, não guardo rancor, mas fundamentou meu insucesso. Um homem não pode esperar glórias se chupou o dedo até os 12, urinou-se até os 13 e acreditou no bom velhinho até os 14. Se não desfilou com destreza em luxuoso equilíbrio sobre altos muros, se não cortou pipa com cerol, se lhe caiu da mão a pedra antes do arremesso fatal na pipira. Esse homem não verá adornos no seu túmulo se não hasteou a bandeira nacional na escola primária para o despeito de alunos menos competentes. O exercício era fulminar o almofadinha com o olhar e adubar a semente da inveja que alicerça o futuro de todo derrotado. No romance, um episódio vira telenovela. Um acontecimento simples derrama-se em palavras descritivas até esgotar o tema. Quando cortei o dedo, fato mais trágico da minha infância, não sei se ainda morrerá na infância, que continuarei quando escrever o meu romance. O vermelho inundava o horizonte do olhar. Sangue, sangue, sangue. O primeiro contato com essa gosma doce revelou meu interior. Era feito de líquido. Se furado, poderia escorrer pelo ralo. Parece cômico, porém, como cataloguei trágico, permanecerá assim. O impacto dessa revelação na maturidade dos meus 5 anos esvaziou meu projeto, ainda não elaborado, de um futuro extravagante. O que pode conquistar um ser que se esvai? Líquido é algo que escorre pelas mãos, não se aperta, quase não se apalpa, não se controla.
Se tivesse que escolher a matéria mais desprezível, seria o livro. E perceber-me fluido sentenciou meu destino. Logo tudo turvou, e se não esvaí, apaguei. Por esse fato, conto 8 dedos e meio nas mãos. Outro meio não valeria nem para uma croniqueta. As consequências nunca me impuseram uma elucidação das circunstâncias em que o ocorrido ocorreu. Contam que não consegui divisar as polias e correias de um motor que me abraçou. Meus dedos e os dentes das engrenagens da máquina formaram um nó inextricável até ser cuspido pelo monstro férreo com os dedos subtraídos. A memória gentil nos poupa certas lembranças. Contado por quem viu, e passados 55 anos, jamais se saberá ao certo o certo. Penso se serei macunaímico. Um ser arremessado ao mundo com meus predicados poderia fundar um transatlântico. A moral imperativa do meu caráter me obriga à confissão. Nunca li o romance referido. Contudo, estou convencido de que seu conteúdo sombreia minha trajetória e buscarei com garras e presas a rubrica final na obra, desprezando o infortúnio de suas qualidades. Se Joaquim, Josés, Mários, Joãos puseram seus nomes subsequentemente ao almejado ponto final, por que não um Antônio? Meu nome. Capítulo 2. Ironia. Antônio, o inestimável, o que não tem preço. Fato não serei eu, o narrador do romance. Tampouco o personagem. Faltam-me atrativos trágicos, infortúnios, mágicas revelações, confissões sorumbáticas, meditações, reflexões. Medianamente vivi. Corrijo, a média foi minha máxima. Certo, narrador não posso ser. Se fosse, só poderia escrever um único romance. Só consigo ser eu, pensando ou escrevendo. Isso restringe minhas possibilidades. Se eu pudesse escrever outros, bom seria. Se não, se finda, e farto estou. Que seja somente este, como sou, porque sou o que será. Mas sei que não serei. Como é que é? Me pergunto. Palavras. De qualquer maneira, há tamanha força nas páginas coladas, costuradas e encadernadas de um livro, que desprezaria a contundência das suas palavras, se o volume fosse maciço, pesado e rijo. Bastar-me-ia com olhar a larga lombada do exemplar, arrumado nas estantes das bibliotecas e livrarias, a humilhar impressos que não se dignam a ficar em pé. Colecionei durante anos todo e qualquer tipo de livro que fosse grosso. Minha coleção supera os 5.000 títulos. Melhor, volumes. Títulos se repetem drasticamente. Bíblias somam mais de 30, de diferentes pesos e tamanhos. Todas superam o quilo e possuem largura mínima de uma dezena de centímetros. Capas duras, algumas de couro, outras de linho. Catálogos telefônicos também se repetem. Porém, entre Bíblias e catálogos desfilam os Virgílios, os Édipos, os Ulisses, os Faustos, esperando, sem uma única partícula de poeira, uma futura leitura. E os Quevedos, e os Dantes, e os Boccaccios, e os Hemingways, e os Tácitos, e os Guimarães, e os Caldeirões de la Barca, e os Rabelais, e os Lopes de Vega. Quando comprava um novo livro de Cervantes, Quixotes eram meus preferidos, todos os livros posteriores à letra C mereciam uma nova arrumação espacial que levava, em média, 3 dias. Se a aquisição fosse um Terêncio, o arruma-arruma era menos demorado. Humbertos, Verlaines, Wildes, Josés, Iedas, Zuenires, e tudo estava acomodado novamente, por nomes ou sobrenomes. A ordem variava conforme o humor. Nos anos os nomes eram as estrelas, noutro os sobrenomes. Nunca me convenci por um. Perguntava-me, que nome representaria melhor o autor? Graciliano ou Ramos? Alfonsina ou Storm?
Um dia amanheci, cabiscaído, taciturno. Quando dei por mim, já havia escovado os dentes e lavado o rosto. Os passos posteriores foram percebidos claramente e revelaram-se tão insignificantes quanto os outros. Desjejum, nova asepsia bucal, roupas usadas entre casa dando lugar às roupas de vestir, folhas de jornal refletidas nas retinas e uma topada no degrau anterior à porta como aviso de que me encontrava prestes a sair. Saí. Claro que a busca pela livraria mais próxima seria a minha cura. Um novo exemplar espantaria todos os males, mesmo não reconhecendo o tal. Como seria? Perguntava-me. O mal? Respondia-me. Não, o livro. Replicava-me em diálogo mudo, imaginando a textura do futuro livro, sua medida, porosidade, gramatura. Penso se serei Riobaldinho. Não li o Grande Sertão, contudo, se fosse escrevê-lo, Riobaldo seria como eu, prolixo. Enquanto caminhava, remanchava. Arrastava meu corpo sobre o mar de asfalto a assar a sola dos meus sapatos. A livraria se aproximava, e certo estava de encontrar o Euclides da Cunha. A largura dos sertões é insuperável. Chegando, entrei. Prateleiras. Palavras que revelam pratos e escondem livros. Colchete. Indagado, responderia que nelas os pratos mostram a face e os livros apenas a lambada. Fecha colchete. Um desdobramento de prateleiras à minha frente, uma em cima da outra, imagem babélica para o meu deleite. Deparei-me imediatamente com a primeira edição do dicionário House. Minha jornada estava concluída. Um exemplar digno de nota, robusto, pesado, corpulento. Suas folhas finíssimas multiplicavam as páginas contundentemente. 2.922. Capa duríssima, de cartão, quase madeira, envolta por um elegante linho ocre. Uma formosura. Tudo havia passado. O mal que não se identificara desapareceria imediatamente sem deixar vestígio. Eu estava novamente radiante, ansioso para acomodar o novíssimo dicionário na estante. O entusiasmo era tamanho que não sei se paguei. Lembro-me vagamente de um sininho a tilintar enquanto a porta da livraria batia com excessiva força. Não saberia dizer como cheguei. Um sem-fim de cores, ruídos e cheiros que passaram velozmente por meus olhos, ouvidos e narinas, serve para reproduzir o retorno da livraria até a minha casa. Como um relâmpago, abri a porta e entrei. A imagem é a de um homem congelado diante das prateleiras de livros. Petrificado diante da parede de papel, percebi que não restara um único centímetro de espaço entre as centenas de exemplares que se distribuíam criteriosamente entre as prateleiras. Desolado, me sentei no house que caíra das mãos. Pasmo. Foi o último. Parei de comprar. Capítulo 3. Descrevi mal. Infundado. A fraude acusa. Um Machado jamais esqueceria os detalhes. Aqueles que fazem um romance. Se assim penso, pior será no verbo. Personagens fragmentados. Nenhuns. Ela sim, completa. Tudo foi antes, durante e depois de A. Como não podia mais comprar livros, a vida me obrigou a olhar o horizonte. Não podia, repito. As estantes não reconheceram centímetro algum desperdiçado. Organizei e reorganizei por dias, dezenas, buscando o recanto do próximo exemplar, em vão. Sobrou o mundo, e nele me joguei. Agora, que é outrora, quando andava, olhava-o todo. Sem livros para comprar, a paisagem se agigantava e pessoas existiam, diversas, em atividades tão distintas quanto as formas dos livros que colecionei. Nas próprias livrarias havia, detrás dos balcões de atendimento ou circulando pelas estantes, vários fulanos e cicranas que me passaram desapercebidos durante as compras. Agora estavam, eram, uma dentre todas, alta.
Pensei que sim, porque vi imediatamente seu pescoço. Certamente o resto, ou aquilo que se apoiava no pescoço, se apresentava acima da altura dos meus olhos, o que, sem maiores matemáticas, sugeria que me levava uma cabeça. Não me incomodara o fato. Minha masculinidade preservada. Quando a angulação da minha cabeça aumentou, buscando sua face, me assustei. Sim, sua beleza me apavorara. Contados brilho de diamante, candelabro barroco, nó de forca e garça, nada poderia haver de mais belo. Um rosto e a luz se fez. Pormenores de outra natureza, por enquanto, me parecem descabidos. Boa tarde, falou. Falou-me a voz. Falara comigo? Estaria disposta a dirigir-me a palavra, ou eu delirar o som saído da sua boca? Vacilei, respirei, tremi, refleti, suei, fervi, sofri, titubeei, engoli, decorei, esqueci, improvisei, respondi. Tarde, foi o que saiu. Não registrei um único fato posterior ao fato. Não sei se sorriu, se passou, se parou, se esperou ou se foi. Para mim bastara o simples e enigmático comprimento que tornara a costumeira sequência monótona das horas numa orgia de sensações inexploradas, emoções inexplicáveis geradas pelo contato entre gêneros que eu desconhecia. Era isto que sentiam os seres dados ao contato com outras? Perguntava-me, num tom tolo e canastrão, crente de haver realizado a conquista nuclear. Núcleo, falo do centro, da esfera, da essência em que eu acreditava. Ao responder ao aceno verbal da moça, eu me assumia sociável e me colocava no centro da esfera social que existia entre ela e eu. Naquele momento, nós centralizávamos o mundo. Tudo que nos circundava era periferia. Miserável como sempre fui, não provara em todos os dias anteriores a esse maior destaque. O joio, o trigo, poder ser pão pela primeira vez. Como amei aquela voz sem saber o que amar fosse. Como amei voz aquém da necessária para uma resposta. Como se desfaz o nó do acaso quando o destino crava as unhas nos fatos e nos transforma em criaturas de Deus. Eu existia, estava, era. Éramos dois em uma só palavra. Boa tarde, ela disse. E eu, tarde, respondi. O reluzente espelho da sua alma me alvejara com o brilho do sol. Como posso escrever? Se tivesse que detalhar esse momento, falharia. Qualquer pretensão de tornar-me um romancista, hei de escrever? Enquanto pensava tudo isso que agora repenso, realizava outro dos tantos trajetos autônomos que me levaram a lugares durante a vida. Desta feita, a porta era do Nicolás. Amigo? Talvez. Companheiro de modos, melhor. Encontrei-o contando macarrões. Ele precisava colocar meio pacote na água fervente para que bastasse. Me esperava para o jantar. Como ele demonstrava tremenda dificuldade em lidar com uma metade do pacote com menor ou maior quantidade do que a outra, contava-os, uma vez e meia. Primeiro contava todo o pacote, para somente assim conhecer a quantidade total de macarrões. Matemática. X dividido por 2 é igual a Y. De posse do valor de Y, procedia com a nova contagem até chegar a Y. Quando interrompia, por ter certeza absoluta que a parte que ficara no pacote continha igualmente Y. Somente assim, a massa atingiu o escaldo. Esperei que finalizasse a tarefa para contar-lhe minha façanha. Sabia que qualquer palavra dita durante a operação encontraria ouvidos surdos. Falei com uma mulher, disse-lhe. Não falastes, respondeu-me, plantando o fel da dúvida.
Estaria louco? Ele? Eu? Pode um homem mergulhado em livros confundir realidade e ficção ao ponto de não se ver, perceber-se ou sentir-se vivo diante de uma mulher? Eu estive lá, tinha certeza. Mas estive em tantos lugares que não estive, que duvidei. Capítulo 4. Parece exagerado quando falo da minha desventura. Amigos, ou aqueles a quem chamo assim, dizem isso, exagerado. O que eles desconhecem é a enorme responsabilidade dos dias de rejeição. Quando você convida para dançar uma amiguinha de turma, nas festinhas de aniversário, espere um sim ou um não, nunca uma gargalhada. Quando adolescente, você convida a vizinha para sair, espere um sim ou um não, nunca uma fuga. Quando adulto, você contrata uma prostituta para satisfazer necessidades sexuais, espera, no pior dos casos, um aumento no preço do programa, nunca um não. Era natural que eu estivesse eufórico. Nicolás não compreendera a importância do ocorrido. Colocou os pratos na mesa e serviu algum tipo de massa retorcida. Dessas que no nome levam um monte de R's, L's, S, I's e T's. E tem formas de cone, cilindro, trouxinha, fio, parafuso, gravatinha. E como todas são apenas farinha, ovo e azeite, endurecidos. Comi, em silêncio. Nicolás degustava e eu buscava uma forma de convencê-lo da minha conquista. Rompeu o silêncio com a típica e interminável descrição do macarrão. Basta! Repreendeu-me, enquanto mastigava um bom bocado. Esta que tu chamas macarrão é uma das mais nobres massas italianas, rigatoni. Percebes como a textura reage aos dentes? Como o tamanho completa a mastigação? Não, respondi, enfadado. Como um monte de farinha poderia ser mais importante do que o episódio que eu vim contar? Ele não ligava. Estava convencido de que era outra das minhas fantasias e tentava desviar minha atenção, atento a uma possível decepção futura. Era gentil, preocupava-se. Tentei não amuar. Amuei. Gotas de silêncio empurravam o macarrão e descia. Murmurava o italiano. Réplica. E mais macarrão com silêncio aquático. Minha euforia não passara. O silêncio apenas dizia do meu desencanto com o outro. E minha estranheza e minhas entranhas estavam a gritar de júbilo e gozo, esperando que a mudez propositiva provocasse no anfitrião a curiosidade necessária para romper o vazio de palavras. Ilusão. O tempo passava e o jantar findaria sem que fosse dita uma única. Levantando os pratos, que diziam ser de porcelana, exclamou: Não sejas tolo! Tolo? Algo pode ser maior que o teu molho? Ragu, disse-me e calou. Nosso silêncio não foi catatônico. Um derramamento de gestos se reproduziu durante as horas seguintes e parecíamos palhaços num jogo mímico nervoso, disputado com tiques, acenos, sinais e resmunhos. Quando rompi o silêncio, quis exigir uma desculpa. Questionei por que relevar a minha notícia. Quanto prazer sentia em não aceitar minhas conquistas. Quanta miséria mais poderia esperar para me acontecer. Quantas vitórias ele me negaria com discursos. Discursos foi o que ouvi. Por minutos, ininterruptamente. Quando me calei, arrematou. Digo-te, não tens nada, nem um nome, nem um endereço, nem sequer sabes se essa bambina existe de fato. Enfadas-te comigo sem perceber que continuas sozinho, se não sou eu a te aturar secas de tédio. Diz-me o nome dessa mulher, um apodo. Quem a conhece? Onde trabalha? Um sinal de sua existência. Continua a armazenar teus livros, que assim és feliz. Duram os dias no delírio de uma existência, de uma excêntrica relação? Não, passam voando. Vai-se a tua vida desperdiçada com esperanças tolas.
Julgas-te digno agora, depois de todos os teus anos de mediana vivência? Somos párias, excluídos, anônimos. Que mulher pode te querer? Querer-me? Contenta-te com a tua destreza para procurar livros, que esta te mantém distraído, apesar de não entender como consegues, se não gostas de falar. Colchete. O segredo está no silêncio. Uma biblioteca, uma livraria, não se desvenda perguntando. É no silêncio que se revelam os títulos. A passada do olhar pelas letras verticalizadas, a impostura vertebral provocada pela posição dos livros na tábua, leve pendor de pescoço em busca do tesouro. Não há vendedor ou bibliotecário capaz de transpor a blindagem provocada pelo silêncio de quem busca. A mudez, o olhar seco e um gesto autossuficiente e cordial repelem as investidas dos mais prestativos. Um silêncio profundo e o nome se revela. As letras cravadas no papel ganham relevo diante dos olhos de quem vê em silêncio. O mesmo silêncio que ouvia enquanto Nicolás continuava falando. Parece que tudo que não falas durante o dia reservas para falar comigo, eu que não gosto de ouvir. Sempre lamentei o desprezo recebido pelos colchetes, desperdiçados em meras citações sobre textos de outrem e outros detalhes ainda menores. Parênteses retos, belos, delgados. Se eu escrevesse o romance, eles, os colchetes, seriam prestigiados. Transformá-los-ia num instrumento para guardar escrito o que penso no momento em que estou escrevendo, o que pensei anteriormente. O caso é que o italiano devolveu-me o solilóquio. Era típica do infeliz a disputa pela última palavra. Sempre. Apesar disso, aceitei. Não tenho nada. Ou tenho? Capítulo 5. Eis a questão. Ela. Havia um rosto, havia um gesto, havia um pescoço, havia um gênero, havia uma medida, sua altura. Havia, não era. Ser é outra coisa. Ou não sei se eu delirara. Quem será? Quem seria? Quem fosse, eu descobriria. Haveria também um corpo, mas desse não poderia falar ainda. Não o conhecia nem de vista. Minha timidez jamais me permitira olhar diretamente para um corpo de uma mulher sem ruborizar. Portanto, eu evitava. Hoje não. Hoje não é diferente. Mas vou me concentrar na descoberta. Descobrir era meu ofício. Garimpeiro de títulos como eu jamais houvera, e não me escapava autor por mais exótico, que dirá uma simples mulher. Simples foi uma indelicadeza. E ofício é modo de dizer. Meu ofício verdadeiro não caberia no romance. Se eu fosse escrevê-lo, inventaria uma profissão mais nobre. Nestas anódinas linhas, até que cabe. Sou vendedor. O serviço não tem o atrativo necessário para as letras. Falta-lhe vigor, nobreza, encanto. Não trago uma ocupação elegante que a simples descrição valesse um capítulo. Vendo qualquer coisa. O infeliz, o italiano, o do jantar, resmungaria. Como consegues se não gostas de falar? O segredo está no silêncio, de novo. Vendedores gostam de falar. Eu calo. Eles prolixos, fanfarrões, verborrágicos, charlatões. Eu mostro, aceno, aponto e aperto a mão. O aperto é firme, confiante e honesto antes da venda. E grato, gentil e satisfeito depois de consumada. Palavras são inevitáveis, mas nunca superam as necessárias para informar o valor da mercadoria, sua qualidade e, no máximo, a utilidade que o comprador pode lhe dar. Tenho uma habilidade que me propiciou resultados econômicos investidos em livros, até o episódio que mencionei há pouco. Sem a despesa, os valores começaram a se acumular e cheguei a guardar cédulas por todas as partes da casa. Nunca equacionei bem a relação entre dinheiro e compras. Comprar o quê? Bastava-me o que eu tinha e acumulava o que não gastava. Não poupava,
apenas guardava. A busca exigiu providências que fizeram com que despesas surgissem. Passei a frequentar o local onde a vi. Eles vão imaginar que de cara lembraria qual foi o lugar, tamanha automatia dos meus trajetos cotidianos. O fracasso do esforço mental me obrigou a refazer o caminho, concentrando-me na mesma falta de concentração que me levou ao local buscado. Caminhei inadvertidamente por horas, sem reconhecer o ambiente, nem redescobrir o curso. Portas de bibliotecas, livrarias e revistarias se abriram e fecharam como uma obra de Volpe, trocado o desdobramento de bandeirolas por retangulares portas coloridas igualmente desdobradas. Repentinamente uma porta brilhou mais que as outras. Se eu escrevesse o romance, seria obrigado a descrevê-la? Quem, em sã consciência, pode se interessar por 6 linhas de jatobá verticalmente posicionadas e enjambradas por saliências macho encaixadas em entrâncias fêmeas, enquadradas em uma moldura de madeira da mesma espécie, coberta por um suave verniz fosco e assentada em um marco entalhado manualmente? Era apenas uma porta, e só brilhava mais porque o sol caíra, e o neon do cartaz anunciante refletia parte da sua claridade na superfície receptora. Nunca li A Paixão segundo G.H., mas não creio que Clarice perdesse tempo com portas. O brilho dessa não compunha motivo mágico, mas acreditei que sim, porque o tom da luz se assemelhava ao brilho que seu rosto irradiava no dia em que eu lhe disse boa tarde. Um azul celestial que confundiu a verdadeira cor dos seus olhos. Só depois de longo tempo fui conhecer a cor verdadeira. Um caramelo acinzentado com auréolas sutilmente esbranquiçadas. Entrei, em vão. Com um aceno anunciou, nosso encontro não foi à tarde, e nenhuma luz artificial poderia brilhar antes do sol se pôr. Detalhes. Frustrado, persegui o local até ouvir o tom da voz que vinha de dentro do marco da outra porta. Seu Antônio? Sim, era atendente de uma das livrarias que estava por fechar e se dirigia a mim com uma intimidade difícil de entender. Só me atrevo a chamá-lo pelo nome porque vi que o senhor respondeu àquela moça outro dia. Foi aqui? Respondi eufórico, apesar de saber que minha maior euforia não seria externamente percebida nem pelo mais sensível humano. Foi. Também foi a primeira vez que ouvi sua voz. Até então só nos comunicávamos por gesto. O senhor chega, olha, pega um livro, levanta-o, eu aponto para o preço, que sempre está de lápis na primeira página, o senhor paga e se vai. Venho muito aqui? Perguntei. Ela sorriu e só depois das palavras saírem da minha boca foi que busquei desesperadamente apanhá-las e trazê-las de volta, mas era tarde e a bobagem dita. Apenas sorri para não prolongar demasiadamente o contato, enquanto tentava entender como sabia o meu nome. Confesso que não lembro da moça, nem do local, nem do gesto, nem dos preços. Padeço de falta de entusiasmo com o contato humano. Padecia. O caso é que era esse o local onde a encontrei. Bastava paciência e um dia ela apareceria de novo. Minha estranheza não chegaria ao ponto de acampar na livraria, então procurei montar uma estratégia de cobertura temporal que fosse o mais sutil possível, para que a imagem associal não se agravasse. No futuro poderia precisar da impressão da moça sobre mim, e qualquer retrocesso na minha reputação de sociopata favoreceria minha aproximação com ela. Ela não é a atendente da livraria. É a. Como frequentaria a livraria novamente se eu não comprava mais livros? Eis a questão. De novo.